Aí tu quase brigou com Cadu. Quase briguei com o Cadu. E aí a gente viu que, pô, que nada, aí ficamos amigos. Eu e o Cadu, ele me contou uma história muito engraçada. A gente ficou numa vibe tão maneira que aí eu comecei a frequentar a casa dele. Ele tinha quantos anos nessa época? Ah, cara, o Cadu tinha 8 anos, 8, 9 anos. Então bem quase antes. 40 anos de amizade. Sim. Caraca, Eu, maneiro, o Cadu, o cara. Cal e o Tom. Exatamente. Nós somos amigos até hoje. E aí, vocês começaram ali... Ele era perto de você ali também? É, a vida da gente era o seguinte. Tu vai entender rápido. São Cristóvão, Largo do Pedregulho, Ana Nery, Morro do Telégrafo, Mangueira, Tuiuti, Rocha, Triagem, Benfica. Essa era a nossa área. Então eu morava aqui no Morro do Telégrafo, na Henrique de Mesquita, perto da Rua da Prata. Eu descia um escadão, casa do Cadu. Andava na Rua Ana Nery, o Tom. Ia em Triagem, o Cal. Então eu conheci primeiro o Cadu, depois conheci o Tom e por último foi conhecer o Cal. Então a nossa vida era toda ali. O nosso primeiro palco foram as ruas de São Cristóvão. Os nossos primeiros palcos foram Buraco Quente, Mangueira, os colégios, as ruas. Então a nossa vida foi ali. Então quando eu começo a dançar, não é nos bailes, é nas ruas. Os nossos primeiros palcos foram as ruas de São Cristóvão. E aí vocês resolveram montar um grupo? De que forma? Então, quando o You Can Dance, quando a gente pensa em montar um grupo, né? Eu quase não entro no grupo, porque eu era branco. Caralho. E eram 3 negros. Então, quando eu entro no grupo, eu quebro um paradigma. Quebrei ali. E o Cal fala pra mim até hoje assim, pô, cara, você foi a melhor coisa que aconteceu. Ele fala isso pra mim. Eu e o Cal hoje a gente é mais colado do que na época do You Can Dance. Porque na época do You Can Dance era eu e o Tom, o Cadu e o Cal, mas a gente era amigo, mas a gente sempre ficava junto. A mesma vibe. Eu e o Tom somos muito parecidos em vibes. E o Cadu e o Cal, né, mas são vibes boas, né? Então, quando o You Can Dance vai participar do primeiro concurso, pô, eu lembro, cara, eu passei mal. Porque nesse dia que a gente descobriu o nome do You Can Dance, eu ouvi que eu não ia participar do grupo. E aquilo me fez um mal que eu cheguei a vomitar na rua de tão nervoso que eu fiquei. Porque tinha um dono no grupo? Não, o grupo não tem dono, a gente sempre foi uma democracia. Mas por que você podia não participar? É porque eu não dançava tão bem, eu não era um cara que dançava bem, eu era um cara que era muito presepeiro. E eu sabia disso, mas eu fui entender isso logo depois. Então eu tinha que buscar melhorar para estar ao lado deles. Aí tem essa possibilidade de você não participar. E aí eu acabei entrando porque o Cadu e o Tom e o Cal entenderam que eu tinha que fazer parte do grupo. E até hoje eles falam pra mim, você foi uma das melhores coisas que aconteceu. E eu fico emocionado quando eu escuto deles, porque eu tenho uma veia líder, né? Eu não sou o dono do You Can Dance, nunca fui, nós 4. Mas eu tomava as decisões. Eu era o cara que tomava as decisões. Eu era o cara que ia de frente. E a gente tinha essa hierarquia, né? O Cal era o cara que mais falava pelo grupo, eu era o cara que tomava conta do grupo. Fala com o Fly, parte administrativa. Eu tenho isso até hoje. Eu preciso de processos. Eu preciso entender tudo que está acontecendo. E se eu falasse não, era não. Porque eu já estava envolvido nessa parte de ser um empresário. Isso, eu era o gestor do grupo. Eu recebia o dinheiro, eu pagava. Os meninos confiavam em mim de uma tal forma que eu recebia o recurso. Eu pagava para eles. Então, os 4, cada um tinha uma veia ali, sabe? Artisticamente, e cada um, com o seu talento, pôde somar ao grupo. Mas tudo por uma questão de, pô, pintou um concurso de dança para grupo, vamos lá? Vamos. E fomos. E ali a coisa aconteceu.